Meus queridos e amados irmãos e amigos, uma ótima tarde para todos vocês, que o Eterno abençoe a todos. Antes de mais nada, quero expressar aqui a minha gratidão a Deus por estar podendo falar com vocês aqui. Eu peço perdão, 2 dias aí eu não postei vídeo, porque eu não estou bem, estou me recuperando agora, tive aí 2 dias acamado, mas graças ao Criador estou me recuperando. Agradeço muito ao Eterno por estar me pondo de pé de novo. Infelizmente eu tenho assim a saúde um pouco precária, né, devido a transplante renal. Então a gente vira e mexe, tem umas quedas, né, mas Deus nos sustenta e nos mantém em pé. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos para mais um vídeo falando aqui da Escritura Sagrada, que é o que mais nos interessa, é aquilo que nos dá força, nos dá luz, ilumina e nos orienta. É a instrução da vida, ok? Eu quero falar com você hoje sobre exemplos. Deus permite muitas vezes que bons e maus exemplos se aproximem de nós. Deus é democrático, né? Ele permite para que nós exercitemos corretamente o nosso direito ao livre-arbítrio. Você aprenda a fazer escolhas. Isso é muito importante, eu sempre bato muito nessa tecla, porque é a coisa mais importante para o ser humano, saber fazer as escolhas. Se nós escolhermos errado, a consequência é grave e muitas vezes fatal, irrevogável, ok? A nossa leitura hoje ela se baseia no livro de Naum, no capítulo 3, versos de 1 até o 11. É uma história muito bonita e também uma história de arrepiar, porque Deus mostra toda a sua indignação e nos dá um exemplo tremendo ali de vida e nos alerta para que não caiamos no mesmo erro de Nínive, uma cidade próspera, mas muitas vezes arrogante. Ok? Assim como Tebas, você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Está no livro de Naum, capítulo 3, verso 11. Leiam o capítulo 3 inteiro, é muito bom. A situação exposta no texto que você acabou de ler também ocorre hoje. Por exemplo, os adolescentes são orientados a evitar as drogas e outros vícios, muitas vezes por meio de relatos de quem já sofreu com isso. Mas alguns, pressionados pelos amigos e julgando-se fortes, resolvem experimentar mesmo assim. Ou seja, não levam a sério as advertências recebidas. Existem muitos casos, né? Nós falamos com jovens, adolescentes, sobre o perigo das drogas. E pior do que as drogas são as más companhias que acabam nos conduzindo às drogas. Se nós não tivermos aqueles que nos conduzem ao mal, é muito difícil chegarmos ao mal. É quase impossível, né? Então, nós temos que ensinar sempre aos jovens, adolescentes, né, que evitem tudo aquilo que tem aparência do mal, tudo aquilo que é ruim. E às vezes isso são pessoas. Às vezes pessoas que têm uma índole má, que têm uma tendência ruim, que vivem na prática do mal, é bom se evitar de andar junto, de estar junto. Principalmente o jovem, o adolescente, né? Que eles sofrem a influência com maior facilidade. Estão no começo, né? A cidade de Nínive tinha ao seu redor exemplos de outros povos que confiavam em seus recursos e seus aliados, mas foram derrotados mesmo assim. Mesmo assim, achava-se que com ela não aconteceria, não seria muito diferente. Nínive achava assim com arrogância que ela era mais poderosa, mais esperta, mais inteligente, e não aconteceria com eles, né? Não aceitou nenhum dos avisos,
nem mesmo a queda de uma cidade como Tebas, que era uma cidade grande, forte também, né? Que parecia tão forte, levou-a ao arrependimento. Seus habitantes continuaram praticando o mal e desconsiderando o alerta divino sobre seu futuro igualmente trágico. A punição seria exemplar, está no verso 6. Deus ainda avisou a Nínive que o tombo dela seria horrível. Ela ia ter uma queda horrível. Mesmo assim, eles não deram ouvidos aos avisos de todas as pessoas e ao próprio aviso do Eterno. Ignorou. Simplesmente não deu atenção. E a consequência foi terrível. No mundo atual, povos de todos os continentes estão vivendo dramas coletivos resultantes da corrupção e da degradação moral generalizada. E os que estão à volta deveriam ter como exemplo. Olhar que aquilo tudo trouxe sofrimento, degradação e miséria e não praticar aquilo. Entenderam? Quando você vê que uma coisa não funciona bem em um país, não pratique no seu país. Porque a desgraça que causou lá vai causar aqui também. Infelizmente, os exemplos positivos de fé em Deus, honestidade e ética são menosprezados, mas os negativos são seguidos, pois o ser humano em geral prefere os prazeres deste mundo a dar ouvidos ao que Deus diz. A maioria não considera relevante a grande prova de amor divino. É uma coisa assim interessante, né? Deus deu tantos exemplos, né? O amor divino é tão grande, tão maravilhoso, que nós achamos loucura uma pessoa não valorizar. Eu estava hoje conversando com minha esposa. As pessoas não percebem, muitas vezes, como de uma forma natural até, Deus tem nos protegido. Imagine, olhe para a lua, você vê que está cheio de marcas, de pedras, né? Que são pedras que caem. São os meteoros, meteoritos, né? Que caem na lua, em Marte. Então vai deixando aquelas marcas. Na Terra, Deus criou um escudo invisível que protege a Terra de tudo isso. Olha que maravilha! Cai meteoros direto, mas eles batem naquela barreira e rechaçam. Outros são totalmente destruídos, só chega aqui embaixo o pó. Isso é proteção divina. Deus criou um escudo natural protegendo a nós. Vamos dizer assim, um campo de força. Lembra daqueles filmes antigos que tinha um campo de força, que nada atingia a pessoa? É isso. Deus criou um campo de força, protegendo o planeta todinho e nos livrando de ser esmagado todos os dias por pedras que vêm do espaço. Não é uma maravilha? Ninguém para pensar nessas coisas. Mas temos que pensar, porque é importantíssimo para todos nós. Nós termos sempre em mente que Deus nunca nos desampara, ok? Então temos que, vou até repetir para ver, no mundo atual, povos de todos os continentes estão vivendo dramas coletivos resultantes da corrupção e da degradação moral generalizada. Infelizmente, os exemplos positivos de fé em Deus, honestidade e ética são menosprezados, mas os negativos são seguidos. As pessoas gostam de imitar a corrupção, a mentira, o engano, tirando de sobre si a proteção divina. Pois o ser humano em geral prefere os prazeres deste mundo a dar ouvidos ao que Deus diz. A maioria não considera relevante a grande prova de amor divino. Deus nos protegendo de tudo, né? Deus nos dando liberdade, proteção, segurança. No lugar, nem a oferta de perdão mediante o seu amor. É uma cegueira tão grande, ou ainda maior do que a de Nínive. Também vemos alguns sinais
previstos na palavra de Deus, de que Deus promete dar uma vida eterna para todos nós. E Ele nos dá sinais da aproximação desse tempo. Mas o homem mesmo assim não dá valor. Mas muitos têm coração endurecidos com os dos destinatários da mensagem proclamada por Naum. Naum deu a mensagem, avisou a Nínive, mostrou, mas qual o valor deram? Não, nada. Normalmente chamam essas pessoas de loucos, fanáticos. Se confiarmos em nós mesmos, no poder, no dinheiro ou em nossas ideias, e não ouvirmos os alertas divinos, voltando-nos para Deus e entregando nossas vidas inteiramente a Ele, nosso fim será trágico como o de Nínive. A Escritura Sagrada é uma fonte maravilhosa de alertas, porque a história sempre se repete, em tempos diferentes, mas se repete. O que aconteceu com Nínive estamos vendo agora, alerta sobre alerta. O mundo está caminhando para um fim, o mundo está caminhando para um bloqueio. Vai haver um momento em que Deus vai agir de forma direta e vai ter que barrar o homem, porque senão o homem vai chegar a destruir a terra. E Deus não vai permitir isso. Mas o homem caminha para uma autodestruição, sofrimento, angústia. Nós vemos países aí em que os governantes fazem o chamado socialismo, comunismo, né? Implantam seus sistemas de governo simplesmente para escravizar a massa de milhões. Meia dúzia comanda milhões, impondo a força de um exército bem armado para simplesmente serem servidos por eles. E os países em volta olham aquilo e muitas vezes querem copiar. Ao invés de copiar bons exemplos de liberdade e prosperidade, como vemos nos Estados Unidos, na Suíça, Suécia e tantos outros países que têm liberdade, prosperidade e crescem. E vem dentro de comunismo, socialismo, vem miséria, sofrimento, angústia, morte. Mas muitos querem seguir, porque parece tudo bonito, né? Parece de uma forma mentirosa, sempre dizendo que é liberdade, igualdade para todos. Soa bonito isso, mas é mentira. O homem é incapaz de proporcionar igualdade para o ser humano. Só Deus tem essa condição. Então, nós não podemos olhar para o nosso vizinho e tentar copiá-lo, não. Siga o que a Escritura manda. A Escritura é uma regra de vida para todos nós. Siga o que Deus fala, porque Deus ele está muito além desse mundo. Deus não está preocupado com as coisas desse mundo apenas. Deus está preocupado com o mundo vindouro, que Ele tem preparado para todos nós. Mas Ele quer de nós uma decisão firme ao seu lado, correta, uma decisão definitiva. Faça isso hoje. Dobre o seu joelho, ore a Deus, fale com Ele. E entregue-se totalmente nas mãos dele. Não seja nenhum fanático religioso, não, mas seja fiel ao Eterno. Ande na sua palavra. Senhor, o que queres de mim? Como queres que eu viva? E Ele vai te esclarecer tudo na Escritura. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça florescer o grande amor de Deus dentro de você. Que você tenha paz, alegria, felicidade e longevidade. Shalom para todos, que o Eterno abençoe, até o próximo.